amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Bem, não veio com outra lista? Não. Então, podemos continuar o programa da Carta aos Hebreus. Certo. Nós vamos aqui... de onde paramos. Capítulo 8º, vamos dar sequência ao capítulo 8º. Uma alusão prévia. Na Bíblia não existe nada de menos importante ou mais importante. Não se deve fazer uma leitura selecionada. Eu só leio o que me interessa. Não. Se o Espírito Santo inspirou tudo, é porque tudo é objeto ou tudo nos conduz à salvação. É verdade, existem páginas inteiras do Antigo Testamento que não são mais atuadas por nós cristãos. Mas nem essas páginas a igreja jamais arrancou da Bíblia. Sempre as considera. Apesar das ideias contrárias de Marcião. Sempre as considerou parte da Bíblia. Por quê? Ainda que fossem imperfeitas e muito imperfeitas, como algumas páginas do livro do Levítico, é bom conhecer o imperfeito para se ir dele ao perfeito, porque Deus não fez suas verdades caírem do céu e não as impôs de uma vez só. Ele foi respeitando a história humana e foi dando sentido à história humana, e foi caminhando com a história humana, e se fez lento quando a história humana caminhava lentamente. Deus não andava na frente, e por isto mesmo é bonito ler o que está superado para vermos na grande história os inícios da salvação. Nós dizemos que o cristianismo está para sempre enraizado no judaísmo. E o próprio Jesus, saibamos ou não, queiramos ou não, foi um bom judeu. E um judeu do nascimento, da circuncisão, até o final da sua vida. Embora esta mesma vida pública desagradasse a muitos dos seus ouvintes, sobretudo o alto clero de Jerusalém. Mas tudo na Bíblia é bonito, e esta carta aos Hebreus é maravilhosa para quem entende, quem tem os comentários, e teve a graça de ter os comentários aqui que nós dela já fizemos e estamos fazendo ainda. Bom, isto dito, sim. Agora, Diácono Albérico, pode começar de onde paramos há 15 dias atrás. Isso, nós vamos aqui no capítulo 8º, a partir do versículo 8 também. Diz assim: ele faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os conduzi pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança, por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, afirmando, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a mais longa citação do Antigo Testamento no Novo. Parece que está lá em Ezequiel. É a mais longa, está em Jeremias, capítulo também. 31, versículos 31 e 34. E tem um comentário também em Ezequiel 36. Isso. Bem, em primeiro lugar, uma aliança antiga que eles quebraram. E, de fato, as alianças com Moisés e com o Deuteronômio
eram alianças bilaterais. As duas partes se comprometem. Se uma delas falhar, a aliança é quebrada. Rompida. Exatamente. O que aconteceu? Deus sempre foi fiel, mas Israel nem sempre. As mais das vezes foram infiéis e por isso mesmo varridos da história. Israel em 722 a.C., Judá em 587 a.C., varridos para longe da terra prometida. A literatura deuteronomista se interessa pelo povo de Israel durante a posse da terra permitida, que se iniciou como promessa e terminou banindo-os de lá como castigos, ou como castigo. Esta aliança foi quebrada. Eles podiam perfeitamente se perguntarem: haverá outra aliança? Haverá um futuro? Imagine os ânimos daqueles que restaram vivos no cativeiro de Babilônia. Haverá ainda uma nova aliança? Bem, se se diz que esta aliança foi quebrada, acabou-se. Esta não existe mais. Então era preciso uma nova aliança. O texto sacerdotal do Pentateuco, o mais recente, o mais tardio, embora o Pentateuco todo seja tardio, afirma promessas feitas por Deus a Abraão, bem antes de Moisés, bem antes de Josué, bem antes da terra prometida, bem antes de Davi e da monarquia, bem antes de Salomão e o templo. Esta aliança sacerdotal, que pode ser lida nos capítulos 15 e 17 do livro do Gênesis, é uma aliança unilateral. Israel aprendeu a lição. Uma aliança unilateral, ou seja, Deus só se compromete. E se Deus só se compromete, ele leva a bom termo, ou a bom término, as suas promessas, porque ele é fiel a si mesmo. Agora, Paulo, no Novo Testamento, vê esta promessa de Jeremias concluída nas comunidades cristãs. Elas são aquilo que Jeremias dizia, uma nova aliança com verbos todos do futuro do indicativo. Paulo vê presente já em Cristo e na comunidade de Corinto, que não é uma comunidade tipo escrita de papel, mas feita de corações humanos, vê nesta vida dos coríntios a realização desta promessa aqui. E ele acaba dizendo, assim sendo, ao falar de nova aliança, estamos aqui com Paulo na nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. A velha aliança. E hoje temos apenas a nova aliança. E a velha apenas nas páginas para que nos lembremos de como foi a paciência de Deus conduzindo o povo da antiga aliança até chegarem à plenitude dos tempos, à nova aliança. Agora, atenção, eu lhes darei um coração novo, porei o meu espírito dentro deles. Isto aqui tem o perigo de ser entendido de maneira romântica. E não é desta maneira que se deve entender. Como se ninguém tivesse compromisso. Colocar Deus um coração novo, retirando o velho, requer obediência, requer docilidade, requer provação, requer vicissitudes, requer, talvez, perseguição, uma série de coisas que nós não imaginamos a primeira vez que se tenha. Nós pensamos num fato romântico, de Deus me limpar, me cancelar imediatamente por dentro e eu me virar santo num piscar de olhos. Isto não é escrito aqui, isto não está escrito aqui e isto não se dá. Deus dá um coração novo, sim,
mas destruindo o velho. E todo o crescimento, diácono e telespectador, supõe um corte com a fase anterior. E este corte quase sempre é doloroso, mas é a condição para o crescimento. É a renúncia, né? É. Romper, renunciar. Tá certo? Agora Certo. Continue. Então agora vamos ao capítulo. Está no horário? Sim. Pode continuar ainda um pouco? Só um minuto. Só um minuto temos. Não sei se vale a pena. Agora seria o capítulo 9, Agora né? o 9. Seria entrar no capítulo 9. Não, em um minuto não se dá para ler nada. Tempo. Bom, ficou claro o que foi dito? Ficou muito claro. Né? E ela vai ser refeita ainda, ela vai ser repetida ainda nesta carta, mais adiante. Mas isto temos que ver com mais vagar. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. E agora sim, podemos ler o capítulo 9. Vamos lá. Também a primeira aliança... Aquela que já não existe mais. Certo. Tinha, com efeito, ritual para o culto e santuário terrestre. O Templo de Jerusalém. Pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro, para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Antiga. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Já conheciam. Era a antiga liturgia do Templo de Jerusalém. Só que, lendo esse texto aqui, ela era exclusivista. Só o sumo sacerdote podia atravessar o santuário, local apenas do clero, e entrar no Santo dos Santos uma única vez por ano. Por ano, ó. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda. Foi o que eu acabei de dizer. Para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. E existe um texto na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que relata os pormenores deste dia Yom Kippur, que os judeus ainda comemoram até os dias de hoje. É o capítulo 16 do livro do Levítico. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existia a primeira tenda. Isso é, não está aberto para quem? Para todos. Para nenhum de nós. Para nenhum. Para nenhum. Só o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Só ele podia entrar. Se imaginava que entrasse na intimidade de Deus, mas Deus habita aquele quartinho lá. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas tudo isso foi pedagogia, né? Isso foi pedagogia, mas pedagogia temporária. Certo. Continua? Continua. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Bom, sacrifícios sem eficácias, por quê? Porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um bode. E o sangue de um animal irracional não tem nenhuma eficácia, nenhum poder para limpar as consciências dos pecadores que somos nós. Não há nenhum paralelismo entre uma coisa e outra, entre nós e os irracionais. Certo. Tudo são ritos carnais. Está vendo? Tudo são ritos carnais.
referentes apenas aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas e impostos somente até o tempo da correção. Que é, segundo Paulo, a plenitude dos tempos. Cristo, porém... Agora vem a aplicação a Cristo. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita. Ah, bem. Qual é esta tenda maior e mais perfeita que o Cristo atravessou? A dele mesmo? O seu corpo ressuscitado. E por que ela é maior? Porque nela cabemos todos. Gente... E por que ela não é deste mundo, ou desta criação? Porque o corpo do ressuscitado não foi criação deste mundo. Ele é a própria tenda através da qual nós podemos sempre, junto com ele, chegarmos nós também no santuário, agora aberto a todos. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Exatamente, só que não é Hebreus, seria João, né? Sim. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Certo. Entrou uma vez o corpo ressuscitado não pertence a esta criação. Uhum. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue... Que santuário? Não naquele que o sumo sacerdote entrava. Mas em que santuário ele entrou? No próprio... Na presença imediata de Deus, Senhor. Que o ressuscitou e o colocou à sua direita. Este é o verdadeiro santuário, e não aquele quartinho, ainda que fechado com uma tenda. Uhum. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. Mais uma vez, não é o sangue de bodes que nos dá uma redenção eterna, mas é o sangue de Cristo. Redenção eterna. Eterna, no sentido de definitiva. Uhum. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica, purificando os seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Do ritual da antiga aliança, este passa para o existencial, eu já tenho dito isto aqui, na nova aliança. Certo? Bem interessante que ele está falando, escrevendo, ou fazendo homilia, pregando, para quem conhece tudo isso, não? Por isso que a minha suspeita é de que ele está escrevendo para... Não é Paulo que escreveu esta carta aqui, nós não sabemos bem quem foi. Quem foi, né? Mas tinha um grande conhecimento. Tinha, mas os judeus também conheciam perfeitamente também, né? A superioridade do seu culto, da sua religião, sobretudo com relação ao paganismo greco-romano, também eles. Uhum. Continua, né? Continua. Eis porque ele é mediador da nova aliança. Agora existe uma nova aliança de Deus conosco, no sangue de Cristo, e por ter ela sido feita entre Deus e nós no sangue de Cristo, ele é o mediador dessa nova aliança. É ele quem nos une diretamente com o Pai, com Deus, pelo seu próprio sangue. O Senhor até diz que ele é Deus com Deus e homem com homem. Exatamente. Tá? Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. E por isso aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Com efeito, onde existe testamento, é necessário que se constate a morte do testador. Diga sempre aliança, testamento. Aliança é um testamento. Em grego, a palavra é uma só, diatek, para alianças e testamento. A aliança, a nova aliança, que é ao mesmo tempo um testamento, diga, com efeito, onde existe testamento, aliança, testamento, é necessário que se constate a morte do testador. Porque é aliança, testamento. Então, como todo testamento,
é preciso que seja constatada a morte do testador. Só que esta morte foi o início da nova aliança. E é por isso que é melhor chamá-la aliança-testamento. Lê aliança-testamento sempre. Sempre aliança-testamento, né? Isto. No grego, repito, uma palavra só. O testamento, de fato, só tem valor... Aliança-testamento. Aliança-testamento, de fato, só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. O testador é o Cristo, É né? o próprio Cristo. Ora, nem mesmo a primeira aliança, testamento, isso, foi inaugurada sem efusão de sangue. De fato, depois que Moisés proclamou a todo o povo cada mandamento da lei, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com a água, a lã, escarlate, o hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, anunciando: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Portanto, a primeira já foi sancionada com o sangue. E a segunda também foi com um sangue bem melhor. Em seguida, ele aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios do culto. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. Portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, Os ritos terrestres, cópia das coisas celestes. é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu. Este é o santuário onde ele entrou com a sua morte. A fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, que entra no santuário cada ano com sangue de outrem. Pois, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas, agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado por meio do seu próprio sacrifício. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento, do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez com exclusão do pecado, aqueles que o esperam para lhes dar a salvação. E aí terminamos a parte central, praticamente, desta carta aos Hebreus aí. Falta ainda o capítulo 10º, e só para o sacerdócio de Cristo, falta apenas o 10º. Mas depois tem outros capítulos sobre a fé. Muda-se um pouco de assunto, mas se pode unir as duas temáticas. Isto fica para uma outra, para o sábado que vem, porque hoje agora está encerrado, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E tenham todos um bom final de semana e uma boa semana. Meu caro telespectador, espero que você aproveite bem essas páginas sagradas da Bíblia e que possa realmente crescer na fé, examinando as Sagradas Escrituras. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.